Amigos queridos, que a paz de Jesus nos traga serenidade nesta manhã, para que possamos iniciar o nosso dia com muita alegria, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos em vibrações. Hoje nós vamos encerrar o capítulo que nos chama a atenção para bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, uma análise bem profunda, consciencial, reflexões sérias, para que a gente possa evitar este estado que vamos ler hoje, que é a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, e vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue, frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhes obedece. Ah, se nesse momento pudesse ele observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagina ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo cumprir e reforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que tornar infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede, se faça muito bem, e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por um outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, procurando rogar ao Mestre esse estado de brandura, de compreensão, para vencer os momentos difíceis, modificando a nossa forma de olhar para a vida, as dificuldades do caminho, para que sejamos mais serenos e conscientes do que seja viver ainda no mundo de provas, de lutas e, por que não, de expiações. Amado Mestre,
Envolvei os nossos entes queridos, familiares, para que eles recebam a proteção, tanto quanto temos recebido. Auxiliai os que estão enfermos, Jesus, nos hospitais. Auxiliai, Mestre, aqueles que perderam o desejo de viver. Que a misericórdia e a brandura alcance esses corações, para que o toque do seu amor construa nele a força de vontade. E assim, Jesus, encerramos mais um capítulo das suas lições. Que a bondade infinita do seu amor seja o sustento para todos nós. Obrigado, Senhor. Fiquem conosco, Mestre, que assim seja. Queridos irmãos, a gente falar sobre a cólera é um processo, isso, que vai desenvolvendo dentro de nós, perante as situações que muitas vezes não compreendemos ou não aceitamos, justamente porque ainda nós comparamos nossas vidas, nossas oportunidades, e não aceitamos ver o outro crescer, lutando para almejar aquilo que necessitam, mas com humildade, com amor nos seus corações. Nós outros revoltamos justamente porque somos alimentados por um sentimento ainda tão ruim, tão mórbido, de energias tão doentias, que é o orgulho, que é filho do egoísmo. Enquanto nós estivermos olhando a vida com os olhos do orgulho, nada nos satisfaz. Estamos sempre, sempre inconformados. E aí fazemos estados de comparação, até mesmo no âmbito familiar. Uns recebem mais e outros recebem menos. Este é o olhar da pessoa orgulhosa. Ele nunca se contenta com o que recebe, porque o orgulho, ele é uma fonte insaciável. E muitas vezes nós perdemos o controle do pensamento e da razão e nos comportamos como um animal, ainda muito semelhante à ira. E a cólera é isto, é a manifestação de um pensamento desalinhado ao bem. É um estado de frenesi que o homem colérico ele se envolve e muitas vezes demonstra para nós ainda uma natureza difícil, com uma certa força da animalidade e que muitas vezes constrange aqueles que estão a seu lado. Se a gente já pôde perceber um estado de cólera, nós podemos ver que a força é tão grande, eles destroem, dão chute, murros, quebram, e isso muitas vezes nos traz uma profunda dor de ver um espírito, um filho, um irmão, um esposo, um amigo fazer uma situação dessa, que perde totalmente a razão. Então, a cólera, meus amigos, ela muitas vezes se manifesta em nós como uma bomba. É aquilo que nós vamos guardando e é uma bomba de rastilho curto. E essa bomba, esse estado mental, compromete muitas vezes a estabilidade e a elevação da vida moral, da vida deste nosso irmão, porque ele estoura, ele tem uns sentimentos que ele não mesmo controla. Isso vem da inveja, porque o orgulho, ele gera a inveja. O orgulho gera os ciúmes, e é por isso que quando isso vai acumulando no processo mental do espírito, ele se torna uma mente doente, enfermiça. E hoje nós estamos vendo isso no cenário em que estamos vivendo, não só no nosso país,
mas no mundo, quando nós percebemos que as mentes poderosas, assim podemos dizer, que eles sentem assim poderosos, porque o poder é de Deus, nós podemos perceber que eles se tornam como ditadores, não importa. Então, é uma palavra, é uma postura completamente contrário àquilo que o Evangelho nos dá, como ensinamento. Então, quando a gente vê isto, nós precisamos entrar em prece, auxiliando aquele irmão, e vamos ver que dentro desse processo, nós precisamos buscar o silêncio. O silêncio, amigos, é o guardião da serenidade. É com ele que nós vamos buscar, no fundo do pensamento, encontrarmos a razão, sentirmos mais fortalecidos para auxiliar aqueles que ainda entram nesse estado. Nós não podemos perder a nossa vigilância. Então, a cólera, ela não exclui certas qualidades que já temos, mas ela impede, sem dúvida, que nós possamos fazer o bem e possamos levar adiante toda essa possibilidade de cooperar com o bem-estar do outro. E ela nos leva muitas vezes à prática do mal. Por quê? Porque ela nos induz o pensamento. Nós precisamos tomar cuidado como espírito espírita que somos, porque esse pensamento também, o de cólera, além de ser contrário à caridade e à humildade, ele é uma porta aberta para os processos obsessivos. Espíritos com a mesma índole, eles se assemelham a essas vibrações e nós também não conhecemos qual é a semeadura que cada um de nós já fizemos. E quem compraz com essa situação, justamente é aquele que alimenta as fagulhas também da cólera e se compraz com alegria de ver o outro nesse estado. Então, nós precisamos buscar no exemplo de Jesus a serenidade, buscar no exemplo de Jesus toda essa mansuetude, porque é através do bem, da caridade, que eu vou mudando esses sentimentos tão difíceis que ainda está em nós. E outra coisa, muitas vezes nós falamos assim, damos a desculpa que isso é o sistema nervoso, que eu sou uma pessoa nervosa, mas, meus amigos, o corpo não dá cólera. O que nós temos que ver é que a cólera ela vem de outros sentimentos que já estão tão por fortalecidos em nossos pensamentos que são caracterizados na forma de vícios morais. Em todas as virtudes e todos os vícios, nós sabemos que estão ligados, são inerentes ao meu espírito, ao espírito. Então, nós podemos analisar com um outro olhar e perguntar para nós, se não fosse no espírito, onde estaria a minha responsabilidade? E é por isso que nós temos que ter uma liberdade com responsabilidade. Porque quando nós temos ainda um caráter deformado, nós muitas vezes não compreendemos ou não aceitamos a proposta que Deus nos oferece. Portanto, amigos, a proposta que Deus nos oferece é uma educação do contraste, para que nós possamos melhorar. Então, nós precisamos dominar todas esses desequilíbrios e para que a gente possa confiar que a vida não é só de emoção. A vida é um trabalho que precisamos desenvolver nas mudanças dos nossos sentimentos. Então, é preciso que a gente aprenda a guardar o silêncio diante de determinadas situações para que os estilhaços de uma bomba gerada pela culpa não venha ferir aqueles que nada têm com a situação. E é preciso que a gente aprenda a falar apenas o necessário para tirar esses enganos que muitas vezes, esses equívocos que ainda estão em nós, limpando o nosso pensamento. Foi Jesus que nos deu este exemplo. Ele, em momento nenhum, usou da cólera, porque não estava presente em momento algum
essas fagulhas do orgulho no seu pensamento. E nós vamos ver que Jesus, ele não confiou a verdade a nós à toa. A verdade, ela vem com um processo de transformador. E nós precisamos ver que foi o Mestre que proclamou, que iniciou, que nos ensinou a felicidade dos mansos de coração. E isso vai nos mostrar que todos nós precisamos aprender a cultivar em nós a simplicidade, a brandura, a humildade, que nós possamos compreender o que seja ser bem-aventurados. Nós estamos terminando um capítulo que fala bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e é preciso que cada um de nós façamos uma análise para ver se nós temos aproveitado as melhores oportunidades que cada dia nós temos recebido. Amigos, esse olhar para dentro de nós nos faz buscar aquilo que já conseguimos no conhecimento, transformando isso numa sabedoria. E todas as pessoas que têm essa sabedoria, ela compreende, ela traz dentro dela a calma, uma calma operosa, brandura, e eles são, acima de tudo, confiantes, porque a humildade, a simplicidade é o estímulo para essa confiança. Tomemos cuidado com esses estímulos que hoje nós temos recebido do mundo que vivemos, especialmente os estímulos que a mídia tem nos oferecido, que traz para nós um momento contrário à mansuetude. Estamos sendo estimulados por mentes e vibrações muito difíceis. Por isso que muitas vezes tem pessoas que entram em um estado de revolta profunda, levando até mesmo a chegar ao óbito. Tomemos cuidado, amigos. Olhemos para a grandeza divina que está dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e que nesse momento de passe cada um peça para si aquilo que mais necessita, pois os espíritos, ao olhar por nós e para nós, eles sabem o que nós necessitamos. Roguemos a eles este amparo, que a nossa água seja fluidificada e que nesse momento sublime de interação entre os dois planos, possamos comungar na fé e na esperança do amparo que tanto necessitamos. Que a misericórdia e a brandura se faça presente no pensamento e no coração de todos nós. Amado Jesus, que o Senhor nos envolva para que possamos sair desse tenebroso sentimento que é a cólera. Amigos queridos, sintam-se agasalhados pela vibração de nosso amado e querido Eurípides Barçanufo, do Colégio Allan Kardec e do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Desejamos que as vibrações te alcancem paz e harmonia. Que assim seja.